Estudos comprovam que em 7 dias a gente se lembra apenas de 15% de todo o conteúdo que nós estudamos pela primeira vez. Ou seja, a gente esquece 85% do conteúdo. Mas como que a gente faz para lembrar de 100%? Ou seja, esquecer 0%, nada? A gente vai ver depois da vinheta a técnica infalível da memória infinita. E antes da gente começar, é importante enfatizarmos que essa técnica só vai funcionar para pessoas que têm a mente saudável, tá? Para as pessoas que têm algum tipo de retardo mental, algum déficit de cognição, alguma patologia mental, essa técnica infelizmente não vai funcionar, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificações para que eu me mantenha motivado a literalmente parar os meus dias para soltar conteúdos aqui no YouTube que ajuda profissionais da área da saúde, estudantes e quem mais quiser a ser mais produtivo, a ser mais empreendedor. Vamos lá! Para a gente entender essa técnica da memória infinita, a gente precisa saber que há 2 tipos de memorização, tá? E o primeiro tipo é a memorização emocional. Ou seja, nós aprendemos alguma coisa através de alguma emoção, seja emoção boa ou seja essa emoção ruim. Ou seja, todo mundo já conhece pessoas que literalmente já se afundaram na vida, aprenderam com a queda e memorizaram essa queda para não cometer novamente o erro que cometeu, que lhe afundou, né? E subiu na vida novamente, tá? Esse é um tipo clássico que todo mundo conhece da memorização emocional pela emoção ruim. Mas temos o outro tipo de memorização, que é a memorização emocional também, né? Só que por boas emoções, tá? Por exemplo, você está na escola e você aprende quando o seu professor é bonito. Estudos já comprovaram isso, que quando o professor é bonito, o aluno ou a aluna aprende melhor. Quando o professor é mais querido, quando o aluno ou a aluna gosta mais do professor, essa matéria que o professor ministra tende a ser mais fácil, tende a ser mais legal e tende a ser mais didática, tá? Então os alunos aprendem melhor. Por exemplo, na faculdade eu tenho aula de fisiologia, ok? Com um professor que eu gosto muito. E esse professor de fisiologia, quando ele foi dar aula de sistema digestório, ele nos levou pipoca, ok? Levou pipoca para que comemos. E o intuito dele de nos levar pipoca era de fazer com que quando nos fosse solicitado que saibamos sistema digestório, nós lembrássemos da aula em que comemos pipoca. E ele deu vários exemplos sobre a metabolização dos nutrientes da pipoca dentro do nosso organismo, tá? Então, foi uma memória boa. Eu lembro da aula em que eu comi pipoca vendo o sistema digestório, tá? E eu usei essa técnica com meus alunos, porque eu também sou professor de fisiologia. E eu dei pipoca de micro-ondas para que meus alunos comessem durante a aula. E depois eu conversei com eles, eles falaram que ajudou muito com que eles aprendessem a fisiologia literalmente na prática, tá? Então esse é outro tipo de memória, que é a memória por emoções boas, ok? Então revisando, o primeiro tipo de memorização é pela emoção, tá? Onde temos emoções boas e emoções ruins. Ok? E o segundo tipo de memorização que a gente vai ver agora é o por repetição. E é justamente aqui que entra a nossa técnica. Vamos lá! A memória por repetição é justamente quando fazemos revisões periódicas daquilo que nós já aprendemos, tá? E há alguns estudos, o primeiro estudo foi feito por Hermann Ebbinghaus, tá? Se eu falei o nome errado dele, me corrijam aqui nos comentários. E ele foi um psicólogo pioneiro no estudo de memorização, ok? E ele foi a primeira pessoa a apresentar a curva do esquecimento, tá? Como é que é essa curva do esquecimento? Ebbinghaus, ele criou várias palavras diferentes, tá? Ele era um psicólogo alemão e ele criou várias palavras com a junção de sílabas, ok? Das palavras que não continham no idioma alemão. E ele se propôs a aprender essas palavras, tá? Ele se propôs a memorizar essas palavras. E depois de memorizar essas palavras, ele se autoavaliou, ok? Ele viu quanto tempo ele demoraria
para que possa esquecer algumas palavras, tá? Ou seja, ele queria saber quantas palavras ele conseguia memorizar com o passar do tempo. Embora o próprio Hermann tenha sido o objeto do seu próprio estudo, vários estudos posteriormente postularam essa técnica, tá? E houveram resultados muito similares. E não é preciso muito esforço para pesquisar sobre a curva de esquecimento em bases de dados para a gente ver que tem várias publicações com relações a isso nos tempos de hoje, tá? Então, essa técnica que eu estou mostrando para vocês já foi altamente comprovada por estudos científicos no decorrer dos séculos, ok? E, gente, está programado em nosso material genético que esqueçamos as coisas que aprendemos. Todos os dias, principalmente nesse estilo de vida que vivemos, somos bombardeados com propagandas novas, notícias, redes sociais e teríamos que ter um cérebro muito maior para armazenar tudo isso que a gente tem que aprender, porque tem coisas que nós esquecemos. Mas como que a gente vai conciliar o estudo de Ebbinghaus para que não esqueçamos mais as coisas importantes? Tá? Para que a gente consiga memorizar as coisas com mais facilidade. Nessa imagem aqui foi proposto o estudo de Ebbinghaus, tá? Então como é que funciona isso? A linha azul escura representa uma pessoa que estudou, ok, e não fez revisões posteriores daquilo que ela estudou, tá? Ou seja, um mês depois, essa pessoa representada pela linha azul escura reteu apenas 10% do conteúdo que estudou, tá? Ou seja, esqueceu 90%. A linha vermelha representa uma pessoa que estudou, tá? E fez revisão algumas horas depois daquilo que havia estudado. Só que essa pessoa só fez revisão horas depois e seguiu o mesmo conceito da linha azul escura, tá? Um mês depois, essa pessoa lembrava pouco mais de 10% daquilo que havia estudado. A linha amarela representa uma pessoa que estudou, fez revisão horas depois e 24 horas depois fez uma nova revisão, ok? E um mês depois, ela ainda lembrava 30% do conteúdo. Já a linha verde, que representa uma pessoa que estudou, fez uma revisão horas depois, um dia inteiro depois, ou seja, 24 horas depois, fez outra revisão e uma semana depois também fez uma revisão, tá? E dentro de um mês, desde o primeiro dia que ela estudou, ela ainda conseguia reter 60% do conteúdo. Ou seja, ela esqueceu só 40%, pouco menos que a metade. E agora nós vamos para a linha azul clara, tá? Que representa uma pessoa que estudou, fez revisão horas depois, 24 horas depois fez uma nova revisão, uma semana depois fez uma nova revisão, tá? E um mês depois fez outra revisão. Ou seja, essa pessoa sempre conseguia manter 100% de todo o conteúdo que ela estudou. E onde é que eu quero chegar com isso? Se você estuda algum conteúdo muito importante onde você tem certeza que você precisa memorizar aquele conteúdo para o resto da sua vida, tá? No exemplo dos fisioterapeutas, é uma coisa que se chama origem e inserção muscular. Nós precisamos saber para o resto da nossa vida. A gente faz o quê? A gente estuda pela primeira vez e faz alguns resumos e mapas mentais, tá? Onde a gente literalmente resume aquilo que nós estudamos, tá? E revisa o conteúdo horas depois da primeira vez que aprendeu determinado músculo. 24 horas depois, nós pegamos aquele resumo, ok, e revisamos novamente para colocar aquilo dentro da nossa cabeça. Uma semana depois, novamente, revisamos o conteúdo e conseguimos reter ainda 100% daquilo que estudamos. E após isso, um mês depois, né, a gente pega o conteúdo novamente e retemos aquilo que estudamos. E depois de passado um mês da primeira vez que a gente estudou, a gente revisa de mês em mês. Digamos que você começou a estudar alguma coisa muito importante no dia 1º de setembro. Tá? Você aprendeu essa coisa importante no dia 1º de setembro. E você associou a memória pela emoção boa, porque você aprendeu com um professor que você gosta, no nosso exemplo hipotético, e você, além da memorização pela emoção, você vai usar a questão da repetição, tá? Então você aprendeu,
e horas depois de ter aprendido, horas depois de ter terminado aquela aula, você dá uma olhada nas suas anotações, nos seus resumos, no mapa mental que você fez e, novamente, retém o conteúdo, ok? Passado 24 horas, ou seja, no dia 2 de setembro, tá? Você pega as suas anotações, os seus resumos, os seus mapas mentais e dá uma nova revisadinha, tá? Uma semana depois, ou seja, no dia 8 de setembro, vocês pegam novamente e repetem o processo, tá? E depois disso, no dia 30 de setembro, um mês depois, vocês repetem novamente esse processo. E depois disso, vocês começam a revisar de mês em mês. Ou seja, marca na sua agenda, marca no seu caderninho que todo primeiro dia do mês vocês têm que revisar aquele determinado conteúdo para que vocês se aperfeiçoem e nunca esqueçam, tá? E esse foi o quarto vídeo do canal que ajuda estudantes e profissionais da área da saúde e quem mais quiser a ser mais produtivo, a ser mais empreendedor. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Se essa técnica funcionou para você ou se você já conhecia essa técnica e me sugira novas técnicas para que eu possa fazer vídeo e também possa aprender nesse canal, nessa comunidade agora, tá? Manda esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no teu grupo da turma, principalmente em semana de prova, que todo mundo começa a quebrar a cabeça para memorizar os conteúdos. Manda esse vídeo no grupo da sua turma, tá? E mostre o quanto esse canal está ajudando você e pode ajudar muito mais pessoas, ok? Quero te lembrar de se inscrever no canal, ativar aquele sininho de notificações para que você não perca nenhum dos meus vídeos a partir de hoje, tá? E deixa aquele like se você gostou do vídeo. Muito obrigado para você que permaneceu até aqui e até a próxima!